padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria e esperança, estamos juntos, iniciando com a oração e a escuta da Palavra Santa de Deus, este segundo mês deste ano de 2016, o mês de fevereiro. O tempo passa muito rapidamente. Por isso, queremos também, iniciando o mês, iniciando esta semana, colocar no coração de Deus, nesta comunhão bonita que aqui podemos experimentar, nossas súplicas e preces, particularmente para que sejamos abençoados em todos os nossos trabalhos. Eu quero unir-me especialmente a todos os estudantes, de crianças, adolescentes, jovens, todos que estão também reiniciando agora o caminho de um novo ano acadêmico. E compartilhe com seu coração a importância grande da escuta da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus hoje vai nos indicar uma direção muito determinada do que significa a misericórdia divina. Este é o exercício primordial que devemos fazer, a lição que precisa ser sempre mais bem aprendida por todos nós. A misericórdia divina nos remete sempre ao compromisso respeitoso com a dignidade de toda pessoa humana. Há uma disposição interior que precisamos aprender para estabelecermos laços de qualidade com o outro, filho e filha de Deus, meu irmão e minha irmã. Pensemos, Deus se debruça sobre nossa miséria humana, sobre qualquer aspecto da nossa miséria humana, especialmente a nossa miséria moral e sobre o nosso pecado. Não podemos simplesmente avaliar os outros pelos contornos externos. Estaríamos na contramão da misericórdia divina. Não assimilaremos a relação de desigualdade que de fato existe entre aquele que oferece e aquele que recebe o perdão e o cuidado. Assim é Deus conosco. Somos desafiados a vencer os muitos preconceitos existentes para deixar brotar a novidade do amor de Deus em nossos corações. Vamos acolher esta palavra. Ela vai nos interpelar e lançar luzes para aprendermos melhor esta lição. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, tem uma grande importância para nós todos, olhando a nossa própria vida e olhando as dinâmicas e os laços estabelecidos no coração do nosso mundo. Os desdobramentos do acontecimento traz interpelações muito interessantes. O homem não tinha liberdade, estava possuído por espírito impuro. Portanto, a dominação do pecado e do mal sobre a vida humana tira a possibilidade da liberdade e coloca aquele que é chamado a viver a liberdade do amor fora do convívio. Chama-nos a atenção, o evangelista narra, havia ali uma grande manada de porcos pastando na montanha. Aí o espírito impuro faz uma súplica. Ora, suplica
para que seja mandado para os porcos, para que entrem neles. A morada do demônio não é o coração humano. Por isso Jesus permitiu. Os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada de mais ou menos, diz o evangelista, uns 2.000 porcos atirou-se monte abaixo para dentro do mar e afogou-se. Os que estavam guardando os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído. Ficaram com medo. Ficaram com medo exatamente diante do grande milagre, o Senhor devolver a inteireza que só Ele, Cristo, nos devolve. Se quisermos ter a nossa inteireza perdida pelo pecado, estragada por tantas coisas, é nele, com Ele e por Ele que nós podemos reaver a nossa inteireza. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Curioso é que todos pediram que Jesus fosse embora da região deles. Jesus foi, entrou no barco, e o homem que tinha sido endemoniado até pediu que deixasse que ele ficasse com ele. Na contramão daqueles que pediam que Jesus fosse embora, o desejo que deve multiplicar-se no coração nosso é de estar com ele. Jesus diz a ele, assim, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi e começou a pregar tudo o que Jesus tinha feito por ele, causando grande admiração. Amados e amadas de Deus, nós precisamos, nele, Cristo, resgatar permanentemente a nossa inteireza para não nos deixarmos dominar pela força do mal. Quando nós nos deixamos dominar pela força do mal, nós nos colocamos fora da comunidade porque somos incapazes da comunhão. Num tratado sobre os Salmos do século IV, diz assim, convém, portanto, que o povo de Deus seja de irmãos e um só Pai, uma unidade em um só Espírito, vivam unânimes em uma só casa, sejam membros de um só corpo. Bom e alegre habitarem os irmãos na unidade. Para que nós possamos criar comunhão e darmos conta de levar a nossa vida na direção necessária, nós precisamos estar com Ele e Ele conosco, Cristo, não nos deixando dominar pelo demônio. Vamos pedir a graça de fortalecermos entre nós os laços de unidade e de sermos capazes de viver pela abertura ao amor e pela misericórdia a comunhão entre nós, para que nossa família possa experimentar a manifestação grandiosa e transformadora do amor de Deus, trazendo-nos de volta a nossa inteireza. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, agradecido por essa alegria bonita de estarmos juntos compartilhando a Palavra Santa de Deus e nos fortalecendo a exemplo
de Maria que acolhe a palavra, da Irmida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.